Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu com os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus e os girgazeus, e os heveus, os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, isto não com a tua espada nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas, dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, Josué e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué aliança naquele dia com o povo. Ele o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a colocou ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor,
faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no na terra da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram na herança de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém. Sabe, irmãos, essa semana eu precisei fazer um serviço e foi um desses shoppings de eletrônicos que tem aí pela cidade, e muito cheio, né? De repente eu precisava fazer um conserto, consertar um equipamento que havia se estragado. Comecei a perguntar quem mexia com aquilo e cheguei numa loja onde o pessoal falava um pouquinho esquisito, mas me chamava a atenção que todo mundo que passava, eles diziam: posso ajudar, senhor? Posso ajudar, senhor? Senhor, por favor, posso ajudar? E eu falei, esse povo deve ser estrangeiro, porque a cidade está cheia, né? Esses shoppings estão cheios de chineses, árabes, né? Estão vendo imigrantes e montando seus negócios aqui. Queira Deus que prosperem e que abençoem essa terra e sejam por ela abençoados. Mas aí a moça que me atendeu disse: olha, vai demorar 1 hora. Eu falei, então eu espero aqui ou eu posso sair? Ela disse, pode sair, só volta depois de 1 hora. Com aquele sotaque. Aí fiz o que eu tinha que fazer, comprei o que eu tinha que comprar, voltei e estava lá os vendedores daquela loja: senhor, posso ajudar? E a moça chegou perto de mim, não lembrou de mim, e disse: posso ajudar, senhor? Eu falei, pode, meu serviço está pronto, está aqui. Não está terminando. E eu fiquei ali, e aí eu reparei que eles não eram estrangeiros, não eram, eles faziam sotaque, porque a concorrência, não é agora, é com os estrangeiros, tem muitos chineses e muitos árabes. Então a gente acaba tendo a impressão de que os chineses têm um preço melhor, de que os árabes têm um preço melhor, e os brasileiros são muito espertos, muito criativos, né? E como dizem algumas pessoas por aí, tinham que ser estudados, né? Eles desenvolveram uma técnica, um mimetismo, começaram a copiar um sotaque diferente para que você possa achar que está numa loja também de gente de fora que vai te vender baratinho. Eu acho que me cobraram mais caro, mas eu estou satisfeito porque fizeram o meu serviço. Mas eu gostei muito da presteza. Eles ficam atentos dizendo: posso ajudar? Posso ajudar? Senhor, senhora, por favor, posso ajudar? Porque a concorrência está muito grande. Os chineses têm uma facilidade muito grande de trazer os produtos da China, porque eles conhecem a cultura, porque eles são de lá, porque eles falam a língua, porque eles têm contatos, porque tem pessoas que fazem o serviço para eles lá. Os brasileiros têm dificuldade. Também os sírios e os outros que estão chegando e se instalando aqui também têm achado certas facilidades na importação de mercadorias, na implantação de alguns serviços e lojas vendendo seus produtos. E para se dar bem, os brasileiros começaram a descobrir que é necessário estar pronto para servir. Posso servir? Posso servir? Antes que chegue lá no chinês, antes que chegue lá no árabe, antes que chegue lá no outro, passe por alguém que diga: posso te servir? Quem vai servir tem que estar atento àquele que vai ser servido. Quem vai servir tem que estar pronto a investir o seu tempo e a sua capacidade àquele que vai ser servido. Isso é basilar em qualquer produto ou serviço que você queira vender para alguém, que você queira fornecer para alguém. É necessário. Não entendo aquelas pessoas que colocam anúncios em jornais e dizem assim: dispenso curioso. Já viu esse tipo de anúncio? O cara bota lá: Gol geração 3, banco de couro, roda, não sei o que, dispenso curioso. E eu penso comigo, todas as vezes que eu leio isso, é
uma pessoa tola, porque é da curiosidade que muitas vezes brota o desejo, e é do desejo que muitas vezes vem o fechar um bom negócio. Não é à toa que as grandes empresas destinam milhões de dólares para as campanhas publicitárias. Não é à toa que as lojas investem muito dinheiro em vitrines, apenas para que as pessoas fiquem curiosas. O que é que tem ali mesmo? E de repente você está na vitrine olhando e chega um vendedor e diz para você: posso te ajudar? Posso te ajudar? E você diz: não, eu só estou olhando. Aí o vendedor diz: qualquer coisa que precisar, eu estou aqui do lado. E aí você vai olhando e diz: será que eu poderia ver essa blusinha aqui? Será que você tem essa blusinha na cor salmão e no tamanho M? Aí a pessoa diz: claro. Aí ela vai lá, e se é uma boa vendedora, ela traz o salmão, o amarelo, o rosa, o azul e o verde. E coloca para você. Você pode gostar de todas elas, pode gostar de algumas, ou pode não gostar do salmão e gostar do amarelo. E ela fecha o negócio com você. Quem vai prestar um serviço, quem vai prestar a venda de um produto, precisa estar atento àquele que vai ser servido. Josué está no final do ministério dele. Qual foi o ministério que Josué teve? Josué é um caso muito interessante na Bíblia. Josué, primeiro, é um servo altamente treinado. Ele foi treinado com o melhor do tempo dele. Ele foi servo de Moisés. Ele trabalhou diretamente com Moisés. Ninguém era tão preparado para dirigir Israel depois de Moisés como Josué. Ninguém. Josué era estrategista. Era um homem que conseguia ver as possibilidades, as variáveis, lançá-las no seu plano estratégico, fazer um plano com base nisso e liderar. Josué era um homem de uma didática, de uma capacidade de ensinar, de um raciocínio claro, de uma capacidade de ser objetivo. Mas Josué tinha uma outra grande característica, que é comum aos maduros na fé. Ele ficava esperando Deus levantá-lo. Durante todo o tempo em que ele serviu Moisés, ele ficou quietinho. Em momento nenhum ele chegou e disse: mas eu quero liderar. Moisés, é o seguinte, você já está ficando velho, então me dá um grupo aí para que eu possa liderar. Ele ficou quietinho, ele disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ainda não é meu tempo de continuar me preparando. E quando chegou o momento certo, Deus chama Moisés e diz: sobe o monte. Moisés, fica sabendo que os seus dias na terra estão chegando ao fim, e é a hora da gente preparar o seu sucessor, e o seu sucessor é Josué. Você vai descer e vai ungir Josué, o seu sucessor. Depois você vai subir de novo, e daqui você não desce mais. Josué então assume a tarefa de liderar o povo na entrada da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todo o povo durante todos aqueles anos. Tarefa pesada, povo difícil, caminho difícil, empreitada difícil, mas só um homem altamente treinado, só um homem que sabia esperar o momento de Deus poderia fazer. Irmãos, não adianta tentar forçar Deus. A pior coisa do mundo é você tentar forçar Deus. Não force Deus. Você não é maior do que Deus. Não queira o que não é seu, não queira o que não é para você no tempo que você quer, mas no tempo de Deus, queira no tempo de Deus. Saiba esperar, saiba receber de Deus aquilo que você chama de bom e aquilo que você chama de mal. Saiba glorificar a Deus naquilo que te é felicidade e alegria, naquilo que te é dor e tristeza. Entenda que os homens e mulheres de Deus, maduros na fé, sempre entenderam que o qualitativo Deus é autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém, antes é Ele que a tudo e a todos sustenta. Então a pessoa que se amadurece na fé, ela espera de Deus sempre o mover. Moisés tinha essa característica, que quando Deus diz: Moisés, não aguento mais esse povo, o povo vai subir, você lidera o povo, eu vou mandar um anjo que vá com vocês. Moisés disse: não, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor mandar um anjo, a gente não vai subir. Ou o Senhor vai conosco, a gente fica esperando a tua ira passar, mas se o Senhor não for, nós não iremos. Irmãos, Maria, essa mulher maravilhosa que eu amo tanto na Bíblia, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe qual era a vontade de Deus para a vida dela?
que ela fosse mãe antes de ter dormido com o marido, sob a possibilidade de ser apedrejada até a morte. Envergonhada, a ela e a sua família, a vergonha não deixaria durante todos os dias. E sabe, quando Deus a livra dessas duas coisas, sabe o que resta para ela? Ver o filho dela morrer em idade juvenil. 33 anos, Jesus era muito novo. Imagina alguém morrer aos 33 anos, Jesus morreu aos 33 anos. Mas sabe o que essa mulher diz? Na angústia e na dor, ela diz de novo o que ela disse lá, quando o anjo disse que ela teria um filho. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela estava dizendo: Deus, posso te servir? Senhor, posso te servir? Sabe o que Josué disse para o Senhor, quando o Senhor falou: você vai levantar, Moisés não desce do monte e você vai levar o povo para o outro lado? Ele disse: Senhor, eu posso te servir? Sabe o que o próprio Moisés disse para o Senhor, quando ele desce ao Egito e vai enfrentar Faraó, diante da possibilidade dele mesmo ser assassinado ali na frente de Faraó pela espada dos soldados egípcios? Ele disse: Senhor, eu posso te servir? Josué agora terminou a sua tarefa, entrou na terra, dividiu a terra para as tribos, cada um recebeu o seu pedacinho de terra. Josué está velho, está cansado. Uma das características de nós mais velhos, né, é a gente se cansar. Mas é engraçado, né? Quem não quer envelhecer, quer morrer cedo. Quem não morre cedo, vai envelhecer. E quando a gente envelhece, a gente fica cansado. Sabe, a gente fica sem paciência, porque a gente descobre que a vida é muito simples. A vida é muito simples, tudo na vida é muito simples. As notas musicais não são 500. São poucas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, acabou. Não tem mais nada depois disso não. Tem uma combinação. A linguagem que os computadores usam, usa 0 e 1, é binária. É 0001, 0000, é binária, é 1 e 2. Os números com os quais nós fazemos todos os negócios, medimos e construímos, compramos e vendemos, irmãos, são apenas 10 algarismos, contando do 0 ao 9. Não passa disso. Você escreve qualquer número com esse conjunto de apenas 10. Tudo na vida é muito simples, tudo na vida é muito simples, como simples são as leis universais. O que é uma lei universal? Uma lei universal é aquela que vale neste plano e nos outros planos. Eu quero te dizer uma coisa: quando eu chamo plano, eu estou chamando de universo, eu estou chamando de existências. Paulo vai chamar de céu. Paulo vai dizer aos Coríntios, escrevendo a sua carta, a sua segunda carta: conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi até o terceiro céu, ouviu coisas que ao homem não é permitido ouvir, mas ele ouviu. Ele falava dele. Ele chama de terceiro céu. Existia um mundo antes desse, nós já estávamos lá. Não pense que nós passamos a existir no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecundou um óvulo. Nós todos temos a idade de Adão. Nós todos fomos criados no dia em que Adão foi criado. Nós todos recebemos uma senha de Deus, conforme Atos 17, para entrarmos na história num tempo exato, num lugar exato, numa família exata, e para voltarmos para Deus num tempo exato. Não pense você que você nasceu numa família: não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, essa orelha puxei do meu pai, o dia que eu puder eu vou fazer uma operação. Não, essa orelha foi planejada por Deus para você. Esse meu nariz, eu não gosto do meu nariz, esse nariz foi planejado por Deus para você. Mas eu tinha que nascer nessa família? Tinha. Essa é a família que Deus tem para você. Porque tudo é importante. O momento de voltar é importante. Existe um outro plano depois desse, um outro universo. E nós não morremos, nós apenas partimos. Deixamos para trás um corpo pesado, difícil, que teve a tarefa de nos propiciar experiências para que nós pudéssemos crescer diante de Deus, nos iluminarmos com o conhecimento. Não é à toa que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E então, iluminados pela experiência com Deus, seguimos para o próximo plano, para servir a Deus. Como diz no Monte da Transfiguração, que apareceram conversando com Jesus um homem que já havia morrido. Vocês lembram o nome dele?
Moisés, e um que não tinha morrido, mas subiu num carro de fogo. Você se lembra o nome dele? E a Bíblia diz, conversavam com Jesus a respeito das coisas que aconteceriam a ele em Jerusalém. Então aqueles que partem e continuam servindo ao Senhor. Deus os leva para que continue a sua obra lá. As coisas são muito simples. São muito simples. Leis universais que nós precisamos entender. Uma delas é a lei do retorno. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Irmão, plantou na carne, colhe morte. Plantou no espírito, colhe vida. Plantou na generosidade, colhe prosperidade. Se você segurar a mão e não jogar sua semente na terra, ela não brota e não vira uma planta para você colher o fruto. Mas se você pega a sua semente e joga, você colhe. São simples as leis. Uma outra lei que nós temos que estar debaixo dela, não dá para fugir, é a lei da escolha. Tem um filósofo moderno, francês, Jean-Paul Sartre, existencialista, que eu gosto bastante, embora eu não conheça tanto da obra dele como eu deveria conhecer. Mas ele diz algo muito interessante, ele diz, o homem é prisioneiro da sua liberdade. Pode parecer paradoxal, né? Ser prisioneiro da liberdade? Sim, eu estou obrigado a escolher, o tempo todo eu sou obrigado a escolher. E quando eu escolho, eu assumo consequências, eu assumo riscos. Então, sabedor disso, Josué, cansado, porque está velho, ele diz, eu preciso parar. Está na hora de eu descansar. Está na hora desse corpo pesado ficar aqui e eu seguir para frente. Mas eu preciso que vocês, Israel, façam uma escolha. E antes que vocês façam uma escolha, eu quero contar uma coisa para vocês. Lembrem da história de vocês. Lembra de como Deus chamou Abraão? Sabe quem era Abraão, irmão de Naor? E Deus o escolhe para ser o Deus dele. Lembra de como Deus apareceu a Moisés? Lembra como Deus os tirou do Egito? Lembra quando vocês caminharam no deserto, que vocês nunca lutaram e venceram pela sua espada, mas Deus foi quem deu vitória a vocês? Lembram quando quiseram amaldiçoar vocês e eu transformei a maldição em bênção? E Deus começa a trazer à memória do povo tudo que ele tinha feito na vida daquele povo. E aí o Josué agora toma a palavra, depois de dizer aquilo que Deus havia mandado dizer, e diz, olha, estou cansado e eu preciso que vocês façam uma escolha muito rápida. Escolham a quem vocês vão servir. Aos deuses da terra ou ao Senhor. O Senhor fez tudo isso na vida de vocês, mas hoje o Senhor dá a vocês a liberdade de largá-lo. O Senhor dá a vocês a liberdade de servir a outros deuses. Ele não liga. Ele hoje abriu para vocês essa possibilidade. Mas o que vocês escolherem hoje vai valer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolham hoje. O povo então diz, nós serviremos ao Senhor. Porque o Senhor fez tudo isso. Deus é maravilhoso, Deus é bonzinho, Deus é 10. Josué olha e diz assim, pensa direitinho, é melhor vocês não escolherem o Senhor. Estou dizendo que vocês têm que escolher, mas a minha opinião é que vocês não devem escolher o Senhor. Porque daqui para frente Deus não vai ser um Deus bonzinho. Ele vai ser um Deus justo. Se vocês deixarem o Senhor pesará a mão em vocês. Se vocês deixarem o Senhor depois de terem feito essa escolha, depois de terem visto tudo o que Ele fez na vida de vocês, o Senhor vai pesar a mão sobre vocês de tal maneira que o sofrimento vai levá-los ao arrependimento e o arrependimento vai levar vocês a uma conversão verdadeira. Então é melhor agora pensar muito direitinho no que vocês vão fazer. E aí eles fazem uma escolha e dizem, não, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o que nós queremos. Josué disse, vocês são testemunhas de vocês mesmos. Pega uma pedra, vai debaixo de um carvalho, pega a pedra e diz, ó, a pedra ouviu. A pedra ouviu. Tem testemunho agora. E a Bíblia diz para nós, enquanto Josué viveu, esse povo andou na presença do Senhor. Enquanto os mais velhos sobreviveram a Josué, eles andaram na presença do Senhor. Mas Josué morreu. Mas os outros anciãos morreram. E depois disso a história não é tão bonita.
Irmãos, eu quero resumir agora a mensagem. Deus é muito simples. O tempo todo te dá a liberdade de escolher a quem você vai servir. Se você vai servir a você mesmo, às suas dores e aos seus desejos, se você vai servir aos seus pontos de vista, se você vai servir às suas desculpas, ou se você vai servir a Deus. Se você se chama pelo nome de Deus, se você se chama como servo de Deus, se você se julga servo, você precisa fazer como o pessoal daquela loja lá no shopping. Senhor, posso te servir? Você levanta de manhã e diz a Deus: Deus, eu posso te servir hoje? Você dirige o seu carro dizendo: Senhor, eu posso te servir no trânsito. Você começa a comprar e a vender dizendo: Senhor, eu posso te servir. Você vai para a academia e diz: Deus, eu posso te servir aqui. Você volta para casa e diz: Senhor, eu posso te servir. Você deita e diz: Senhor, mas eu fiz tão pouco, eu precisava fazer mais. E talvez o Senhor Deus te diga: apenas fique aí, porque você vai ser um servo altamente treinado para um momento chave. Pode ser que o Senhor Deus diga: eu quero te usar durante todos os dias da sua vida. Pode ser que Deus diga a você: chegou a hora de você voltar, porque eu preciso de você aqui. Pode ser que o Senhor diga para você: fique na terra ainda durante muitos anos, mas fique como meu servo. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, se você resolver dizer a Deus que você é servo, que você é serva, eu quero te falar em nome de Jesus que Deus é muito sério. E se você disser que é servo e não servir, o Senhor pesará a mão sobre a sua vida. Pastor, que isso? A gente não quer ouvir essa palavra. Eu sei. Tem tantas palavras mais gostosas. Tem tantas igrejas aqui nessa avenida. Olha, se você começar lá de baixo até lá em cima, eu vou te contar pelo menos umas 12 você vai achar. Só nessa avenida. Se a gente expandir isso aqui para o entorno, e talvez você vai ouvir gente falando que você vai fazer a campanha da prosperidade, você vai fazer a campanha, sei lá, do embelezamento, você vai ouvir tudo que você gosta, mas o Senhor me manda te dizer uma coisa: escolha a quem você vai servir. Servir significa negar a você mesmo, tomar a sua cruz e servir ao Senhor. Esvaziar todo o seu ego de você mesmo e dizer: Deus, enche de novo esse cálice. Eu confesso a Ti que eu me esvaziei, unge de novo a minha vida, Senhor, enche o cálice outra vez, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, porque eu quero Te servir. Eu preciso andar na Tua presença, porque eu sei que em algum momento a Tua mão maravilhosa vai me tomar e vai dizer: está na hora de voltar, você fez um bom serviço na terra, agora eu preciso que você venha fazer a mesma coisa aqui. Escolha a quem você vai servir. Se você vai servir os deuses da terra, como a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego, a sua beleza, ou se você vai servir ao Senhor que é santo, santo e santo. Se você disser que precisa pensar, eu vou te dizer o que você deve pensar. Pensa em tudo que o Senhor fez na sua vida até aqui. Lembra daquele dia que o seu filho estava doente e que você não tinha quem recorrer? Lembra do dia em que você quase bateu o carro e você viu a mão do anjo da morte ali para pegar você, mas parece que uma outra mão veio e livrou você? Lembra do dia que aquele cara disse que ia te matar ou que ia te roubar e você foi alvo da misericórdia de Deus? Lembra do dia da febre? Lembra do desemprego? Lembra da lata vazia? Lembra da cura que o Senhor te deu? Lembra que durante todos esses anos o Senhor tem te sustentado e te guardado, e o Senhor tem te pedido muito pouco. Ele tem te pedido apenas que sejas fiel a Ele, só isso. O Senhor não tem te pedido nada impossível e nada difícil. Mas se você, levando em consideração tudo isso, disser: Senhor, eu quero o Espírito de Maria na minha vida, eis aqui a serva do Senhor. Senhor, eu quero o Espírito de Josué aqui, eis aqui o servo do Senhor. Então o Senhor vai te dizer: daqui para frente, eu conto com você a meu serviço, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Mas eu te faço entender que você vai receber de volta exatamente aquilo que você plantar na minha fé. Se você for relapso, também eu me esquecerei de você.
Se você mentir para mim, também eu não estarei contigo no dia da tua angústia. Se você me negar, também eu te negarei. Porque eu não posso faltar com a minha palavra. Eu honro aqueles que me honram, mas eu afasto de mim aqueles que se afastam de mim. Mas se você andar na minha presença, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro dessa lei, eu te cobrirei de bênçãos sem medida, e todas as nações da terra te chamarão de bem-aventurado. Ah, tu serás feliz no campo, tu serás feliz na cidade, o teu leito será maravilhoso no teu casamento, e os teus filhos serão abençoados, a tua casa será abençoada. Tu dormirás com seus pais em ditosa idade, com a saúde perfeita e em dias felizes, porque eu sei retribuir, diz o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.